Fechou. Tá. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o sed. O sed é um comando que ele é usado para editar linhas dentro de um arquivo ou em memória. No caso seria o texto no terminal. Ele vem por padrão na maior parte dos Linux e ele é extremamente útil. Ele permite rodar uma regex para encontrar um texto, substituir ele, alterar, inserir linhas antes, depois, inclusive apagar também. É, a sintaxe do comando sed ela é bem simples e objetiva. Sed, daí entre aspas você vai passar o que você quer que ele faça. Ele funciona sem as aspas também, mas em alguns casos as barras, ele confunde as barras com comandos de sistema, então entre aspas é mais garantido que você não vai passar por alguma dor de cabeça. Então, começando com a substituição, que eu acho que é a forma mais legal de se usar o sed, a que eu mais usei também, em que você coloca um S de substituição, o que você quer de entrada que ele encontre, a expressão regular, e pelo que trocar. E por último, a forma que ele vai rodar, que no caso aqui está como global. S indica substituição, João é o termo buscado, João é o que vai ser colocado no lugar do termo buscado, e o "-g" é a forma que ele vai rodar global. Bora rodar esse exemplo. Cat nomes é o nomes cadastro. Cat cadastro. Aqui está escrito só por brincadeira. Vamos imaginar um cenário em que nós temos um banco de dados em que algum funcionário meio doido, toda vez que escreveu o João, escreveu de uma forma diferente. A letra U do teclado dele tá. A letra O do teclado dele tá meio louca e deu nesse resultado. Então, vamos rodar a primeira forma de trocar, seria com o sed. O sed, entre aspas, eu informo o que vai rodar. No caso, eu quero uma substituição de Ju ao, que no caso, vou colocar o segundo caso ali com Q, para ser mais fácil de ler. JQAO, que é a nossa segunda linha. A primeira está certa, João. A segunda está errada, está com Q. Vamos buscar por ele, barra João. Certo. E por último eu coloco a forma que eu quero que ele rode. Então, global significa em que ele vai receber todo o texto dentro, ele vai receber linha a linha no caso, ou ele recebe o texto todo. Agora eu não tenho certeza, já vemos. Vamos rodar uns testes para saber. Ele recebe o texto e busca o termo. Se eu der um enter, dá para reparar que o segundo caso, que era JQAO, foi trocado por João. Ele fez certo. Que é o caso de, em alguns casos, se você estiver usando Visão Script em Bash, às vezes você tem que trocar uma coisa por outra, ou você recebe de entrada uma lista de arquivos, uma lista de nomes, uma lista de qualquer coisa. Você tem esse superpoder para mudar. Um exemplo disso deixa eu rodar no passwd também, que é um bom exemplo. Cat etc passwd. Esse arquivo é o que traz os usuários. Vamos supor que eu queira trocar esse 2.x, que é onde antigamente ficava a senha desse arquivo. Quero escrever senha ali para ficar mais claro. Aqui é um exemplo legal que dá para ver bastante mudança. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Aí. Sed. S para substituição. 2.x, 2 pontos. Quero trocar por 2 pontos senha, 2 pontos. De forma global. Repare que na saída ele já retornou para mim trocado todos os termos aqui por senhas. Isso é bem legal para alguns casos que você tem um arquivo, um CSV ou coisa do tipo, você quer fazer uma alteração em massa grande. Outra coisa que dá para trocar aqui, para brincar, é quando tem um no login, escrever sem login no lugar.
Esse caso já é um pouquinho mais legal, que ele traz as barras, que são as mesmas barras que o SED usa para separar o tipo de comando dele, ele traz aqui. Então nós escapamos uma barra, escapamos outra barra e uma última. Vamos trocar por sem login. Sem login. E pá. Todos os que não tem login, ele escreveu sem login no lugar. Com exceção dos usuários que realmente tem um terminal, tem configurado. No caso do meu usuário aqui, por exemplo, está como bash. Os que não têm um login estão assim. Esse é só um exemplo para mostrar como escapar as aspas. Vamos voltar aqui pro cadastro. Então, nós montamos aqui um regex em que nós trocamos a JQ por JO. Vamos ver aqui. Montar uma regex mais da hora agora. Em que agora o que dá para reparar de um padrão aqui nesse arquivo de dados é que sempre a segunda letra está errada. E nesse nosso caso hipotético de que o funcionário se perdia, tinha um distúrbio em que a segunda letra das palavras que ele digitava vinha errado, é simples de prever que toda a nossa sequência vai ser montar uma regex aqui encarnada. Então tem um J, uma letra misteriosa, A e O. Eu quero que tudo vire João. Então aqui eu abro um grupo de A, tá maiúsculo, né? A Z, João. Então aqui a expressão regular ficou J, seguido de qualquer letra entre A e Z. No nosso caso aqui nós temos quase o alfabeto todo. Seguido de AO. De forma global. Bora rodar. Todos viraram João. Ah, massa, tô fazendo aqui, ficou da hora. Rapidinho, né, cara? Aham. Uma das características do Bash é essa performance de você coloca o comando papum. Foi. Legal. Aqui ele coloca. Tem alguma com números também? Não, né? Nada. Nada com números. Mas no caso, se tivesse números, nós montaríamos uma regex atribuindo números também. Que seria do 0 ao 9. Opa, do 0 ao 9. Daí também ele alteraria os que tem um número. J, qualquer número. Dá pra fazer aqui um rápido. Cadastro. Vou colocar um Ô, como que você salva aí nesse Vim? J1. Para salvar, ESC, para você sair do modo de edição. 2 pontos, write, que é W, e Q. 2 pontos, write em kit. Ok, Daí legal. com Enter ele já edita. Ah, beleza. Agora rodando o regex aqui só com letras, repare que ficou um aqui. Daí se você colocar aqui de 0 a 9, ele passa a trocar também com letras. Ó, sem espaço e nada ali, só do lado mesmo do Z, já coloca o 0. Isso mesmo. Dá pra também fazer dessa forma, eu acho. Ao 9. O range é inválido, então é de 0 a Z. De 0 a Z ele pegou. De 0 a Z maiúsculo. Ó. Daí ele já pega todos. Porque em regex você tá com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ABC, X, Y, Z. Daí vem A, B, C. Daí até o X, Y, Z. Ele faz um range de caracteres. Então é um array, como se fosse. Então eu quero do 0 até o Z maiúsculo. Então do 0 até o Z maiúsculo abraça as letras minúsculas também. Se tivesse em minúsculo, o teu primeiro código tinha dado certo. O primeiro não, que eu estava fazendo só em maiúsculos. Quer ver? Não, 0 a Z, você colocou Z minúsculo. Vamos colocar um aqui para ver. J. Eu coloquei Z minúsculo. Isso. Esse
Não trocou? Não trocou. Cagada minha. Pera. O Z minúsculo. Então os minúsculos ficam em outro lugar. Maiúsculo ele pega. Aqui eu viajei também. Não pegou. Azinho ao Z maiúsculo. Por que ele não está trocando o O do último? Mas também dá para fazer de forma insensitiva no final. Vou colocar de A a Z. Tá vendo esse I no final? Rodei, ele não trocou o último. Agora se eu coloco o I, ele ignora maiúsculos e minúsculos. Então o O minúsculo e o O maiúsculo são considerados o mesmo. Aqui ele já pega. Entendi. Ele pode fazer de 0 ao Z. Ó, ele abraça todos. Ao Z. De 0 a Z ele não pega. De A minúsculo a Z minúsculo também não. Um mistério pra mim. Isso não tem resposta agora. Tem que dar uma olhada aqui que rolou. Mas enfim, o uso básico do SED para substituição é esse. Você pode inclusive fazer um range de caracteres. Quer ver? Que você faz dessa forma. Aqui você quer trocar o Q, o E e o T. Dá para brincar assim também. Q, E e T. Ó, ele trocou só o que era o Q, o E e o T. Você tem os superpoderes da regex todos na tua mão. Agora, as funcionalidades mais doidas do SED são essas. Vamos dar um cat em cores. Aqui eu preparei uma lista de algumas cores em inglês. Sabe o Google Translate da vida? Sim. Ele provavelmente, sem dúvida, é feito todo com expressão regular. Por exemplo, os verbos no infinitivo que começam com to e só o to sozinho são coisas bem diferentes. E ele não traduz tudo da mesma forma. Ele pega sempre o contexto em que a palavra está. É um baita tradutor. Sim. Nós podemos brincar de fazer o nosso tradutor aqui também. Só que claro que nós não vamos viajar para fazer coisa muito louca, né? Fazer um SED aqui substituindo vou pegar o white, que é o que aparece mais aqui no começo. White por branco. Opa, faltou o último, quero de forma global. Ó. Ghost branco, branco smoke, floral branco. Ele trocou todos por branco. Que é o primeiro funcionamento do SED, que é alterar. Aqui na aula no GitHub tem que o primeiro funcionamento é alterar o antigo pelo novo. Antigo pelo novo. Só que isso é só a pontinha do iceberg do SED. É só a primeira funcionalidade. Você pode delimitar o quanto você quer que ele troque também. Quer ver? Eu quero que ele troque. Aqui ele trocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e trocou até da metade. Até o final ele trocou tudo. Mas eu quero que ele troque só nas 3 primeiras linhas, que no caso são 2 casos ali que ele tem, né? Então eu delimito do 1 ao 3. Então a expressão do SED ficou da linha 1 até a linha 3. Substitua white por branco, da linha 1 a 3. Se eu der um enter aqui, eu já consigo ver a linha 1, a 2 ele trocou, a 3 também, a 4 não tem, a 5 tem white e ele já não trocou. Isso tem suas utilidades. Agora de cabeça eu não consigo pensar em nenhuma, mas tem também. Às vezes você encontra uma planilha em que você olha com o olho mesmo, você vê que são só os 3 primeiros itens que tu tem que trocar. Dali para baixo também acontece da regex pegar, mas você não quer que ele troque. Ou só a última linha, ou coisas do tipo. Então você tem um delimitador.
Outra funcionalidade dele é adicionar linhas. Isso é extremamente útil, ainda mais para os trabalhos no fim do curso, que nós vamos montar um sistema em que você cadastra um produto, você altera o produto, edita o produto, apaga o produto. Todas as operações para mexer no banco de dados do produto, no nosso sisteminha, vai ser feito com o SED. É esse cara aqui que vai permitir trabalhar com arquivo de texto como se fosse um banco de dados, te dando alguns poderes sobre ele. Então vamos brincar aqui com o adicionar uma nova linha. Eu quero que depois do, deixa uma cor aqui bonita, do line, ele adicione uma nova linha. Então vamos apagar toda a expressão. Então vai ser fazer diferente. Depois da linha 2, depois da linha 3, eu quero que ele adicione uma nova linha. Então vai ser 3A. Então na linha 3, appende, coloque uma nova linha. Escrito, a barra é diferente também. Segundo exemplo, a barra agora para o outro lado, nesse caso da adição. O nome de uma cor em português, púrpura. Púrpura. Então, o que eu falei para ele, depois do white smoke, aqui está traduzido, mas depois do white smoke, adiciona a cor púrpura para mim. Então, se vê o resultado, depois do white smoke, adicionou a cor púrpura. Ele é bem simples, você pode fazer a linha 3, eu coloquei ela depois. Se eu quiser colocar antes, é a linha I. Então, aqui, white smoke, que é a linha 3, antes dele, coloca o púrpura. Eu só troco o A pelo I. Se eu quiser substituir, eu uso a letra C. Então, na linha 3, eu tenho white smoke, eu vou substituir ela. Então, eu uso C. Linha 3, o C de substitua por púrpura. Então, dando um Enter, ele substituiu. Se eu só ler a planilha normal, tu vê que no lugar dela estava white smoke. Agora tem púrpura. C de substituição. Outra funcionalidade muito bacana dele é a de apagar, deleção, em que a sintaxe dele é o número da linha que você quer apagar. Vamos viajar um pouco aqui e dizer que eu quero apagar da linha 1 até a linha 5, Floral White. Eu quero que comece em Old Lace. Então, da linha 1 até a linha 5, apague. Só isso. Simples. Então, ele começou em Old Lace. Dei o comando e ele apagou. Posso colocar da linha 2 até a linha 5. Então, linha 1. Daí a linha 2 ele apagou. Até a linha 5. Você pode inclusive escapar linhas. Quer ver que legal? Vamos supor que eu vou apagar da linha 1 até a linha 5 de volta. Old Lace. Mas eu quero que a linha 2 e 4 continuem. Então, apago da linha 1. A linha 2. Consigo fazer assim? Será? Quero que a linha 3 continue. E a linha 4 também. Será que funciona assim? Não funcionou. Consegui o exemplo ali. Então eu quero apagar da linha 3. Eu viajei, desculpa. Tá completamente errado. Eu quero apagar tudo, exceto da linha 2 até a linha 5. Então fica assim, 2,5, exclamação e D. Esse exclamação, o D tem... Isso, é assim mesmo. Então, o exemplo que ele pegou do 3 a 5, eu peguei do 2 a 5, ok, mesma coisa. Exclamação D, remove tudo exceto essas linhas. Então, se olhar aqui, 1, 2, 3, que eu peguei do 2, né? 1, white, do Ghost White até o Floral. Então, da linha 2 até a 5 mantém e apaga todo o resto.
Isso é muito legal para quando tu pega umas planilhas ou tu faz alguma outra expressão antes e essa expressão apagou tudo e ficou alguns intervalos no meio. Ficou algumas coisas certas no meio, que é o exemplo do IP que nós fizemos, lembra? Ele trouxe certo, mas trouxe alguns lixos numas horas. Eu posso emendar um sed ali para limpar para mim. Então só me interessa esse bloco aqui. Então eu uso o comando mantenha só do 2 ao 5, que é a exclamação quem diz. Do 2 a 5 não delete. O exclamação dá para ver como uma negação também para gravar. Outra coisa muito interessante dele, em que realmente é útil, é você passar uma regex para ele dizendo apague. Então a expressão é essa. Você barra a regex, vamos pegar a white. Tudo que tenha white, barra D. É isso mesmo. E quando eu dou um enter, tudo que tem white, deixa eu rodar sem nada antes para nós ver. Ó, aqui eu tenho white aqui, white aqui, white aqui, alguns whites. Eu rodo assim, tudo que tem white, apague. Eu posso colocar blue aqui, por exemplo. Blue. Ó, tudo que tinha blue aqui no final, ele apagou. Será que rola um regex assim também? Tudo que tem gray. Ele não pega esse tipo de regex. Mas enfim. Nós temos esse... Só meter mais um pipe ali. Você inclusive pode encadear. Ó, tem os azuis aqui e tem os cinzas aqui. Eu quero apagar cinza e azul. Primeiro eu apago o azul. Eu coloco um pipe. Sed. Gray. Barra D. Ele apagou tudo que tinha o gray com A, manteve só os com E. Dá inclusive para viajar mais um pouquinho e colocar aqui um grupo A e E. Ó, ele vai apagar o gray com A e o gray com E. Agora sobrando menos cores. A expressão ela vai ficando mais monstruosa, a linha de comando também. Então, apaga-se o blue, o gray e o gray também. E apaga. E já é. Roda tranquilo. E por último, nós temos também um intervalo de palavras. Em que a sintaxe do sed fica dessa forma. Barra. Deixa eu rodar primeiro todo ele para pegar a lista. Vamos brincar de querer apagar do Lightning até o Azure. Azure. Sei lá como fala. Vamos brincar de apagar dele então. Barra. Lightning. Barra, vírgula. Barra. Estou seguindo esse exemplo aqui. Barra Azure. Barra D, que é o informe que eu quero apagar. E apagou. Repare que do Lightning ao Azure ele apagou, sobrando só o resto. O lado positivo de usar o sed, o mais forte na minha opinião, é que ele te dá uns poderes de você usar os regex aqui. Então, tendo regex, você consegue montar qualquer coisa e dizer o que você quer fazer. Eu quero do intervalo de tal expressão regular até tal. Isso permite pegar uma lista, por exemplo, que tenha telefone e CEP. Um monte de telefones e CEPs. Você faz um regex de CEP ali e manda apagar. Ele apaga gerando uma nova lista só com telefones. Ou você tem telefone, CEP e endereços, por exemplo. Você quer... e CPF também. Você quer só o CPF. Só as linhas que tem um CPF. Você faz um sed para apagar tudo que não for CPF. Você vai ter uma lista de CPFs ali, em que depois tu aplica um cut, alguma coisa ali para limpar o texto, para trazer só o que você quer. Mas isso daqui traz uma baita mão na roda quando você trabalha com arquivos gigantescos. Aqui os exemplos estão com arquivos pequenos, mas quando você passa para você extrai, por exemplo, um banco de dados. Fiz um backup de um banco de dados aqui, mas eu quero tirar só tal coisa desse arquivo de texto.
o sed te ajuda a fazer isso de uma maneira extremamente simples. Aqui, por exemplo, esse exemplo mesmo, de apagar dessa linha até essa linha. Se tu for fazer em linguagem de programação, vai fácil, umas 10 linhas de linguagem de programação ali, ou até mais, para fazer todas essas coisas simples. Busca algo, coloca ali algo, e o interessante do sed é que entra texto e sai texto. Então você pode, por exemplo, fazer... Vamos voltar naquele exemplo da tradução que eu tinha feito. Vou voltar de volta. Que eu troco, eu substituo o white por branco. O que eu errei? Ah, faltou o delimitador. Aqui. Eu traduzi algumas coisinhas aqui só para brincar mesmo. Eu posso usar o comando do Linux para descarregar em um arquivo, fazendo assim. Tradução cores, tradução só, .txt. Esse sinal de maior, ele diz que a saída daqui, que está no terminal aqui, certo? Ao invés de jogar para o terminal, que é a saída padrão, descarrega para mim num arquivo. Quando eu dou um Enter, notou que ele não fez nada, porque eu mandei direcionar para o arquivo. Ó, tradução vai trazer o arquivo já processado para mim, lindamente. Isso é muito legal quando tu trabalha com um arquivo, por exemplo, eu li alguma coisa ali, algum arquivo no sistema e eu quero descarregar para um novo. Eu faço um comandinho de Linux aqui simples, no caso seria só o sed, né? Descarrega para esse arquivo. E algumas vezes você descarrega para um arquivo para daí chamar uma linguagem de programação para fazer um processamento mais pesado, alguma coisa. O Linux te permite dar umas pré-processadas e até mesmo processar o arquivo todo do jeito que você quiser só nele. É muito útil. Bom, seguindo a aula, nós temos expressões regulares, que eu já expliquei na última aula. E aqui fica alguns exercícios. Tem um arquivo chamado nomes aqui na aula. Cat nomes. É uma série de nomes aqui. Pá. Os exercícios para brincar com ele, agora já entra expressão regular e tudo mais. Olha que da hora. É mudar o nome André para Fábio. Aqui no meio vai ter algum André. Será que tem? Ah, tem um André aqui. Eu mudar o nome de André para Fábio. Mudar todas as letras maiúsculas para o número 9. Então, só as letras maiúsculas trocar para o número 9. Dá para ir fazendo assim, descarregando no arquivo 1.txt, sendo exercício 1, no exercício 2 no arquivo 2.txt. Assim fica mais organizado. Deixar apenas as iniciais de cada nome, sem espaços. Deixar as iniciais no formato nome, sobrenome, tracinho, n.s. Isso daqui é da hora. Então você vai ter, sei lá, Luiz Zulian. Deixar as iniciais no formato. Deixar só L.Z. Só isso. Deixar apenas os sobrenomes. Remover os 3 primeiros nomes. Isso é o sed mesmo faz. Remover esses 3 primeiros nomes. Mudar os nomes com 4 letras para Marcos. E não mudar o sobrenome. Então todos os nomes que tiver 4 letras na lista, mudar para o nome Marcos, sem mexer no sobrenome. Então aqui, por exemplo, tem Julie, seria Marcos Duley. Mudar os nomes com 4 letras para Marcos, ok. E aqui tem um desafio, que é o negócio mais da hora, que é o mais cabreirão. Eu lembro que eu demorei para fazer esse cara. Colocar a lista de nomes em ordem alfabética e mostrar os nomes no formato nome, sobrenome, mudar os nomes no formato que seja o nome e sobrenome e mudar para n.sobrenome. Então seria mais ou menos assim, colocar na ordem alfabética e aqui ficaria w.kubiak. William Tolleson ficaria w.tomlinson. m.huff. Em ordem alfabética, não esqueça. Fica a dica que o comando, que
alguns dos comandos que é exigido ali estão aqui na primeira aula de introdução. Aqui você vai conseguir uma série de comandos para te ajudar. E é isso. Alguma dúvida? Não, achei legal pra caramba. Cara, um negócio que eu sou apaixonado pelo Linux e o Bash é o quanto essas bostinhas que tu escreve, curtinhos, são poderosos. Coisa que você, em linguagem de programação, tu teria um certo trampo para fazer. E o melhor de tudo, são todas pecinhas que você encaixa. Aqui eu dei um cat, que lê um arquivo, pipe, o sed. Algo que eu não mostrei, que talvez seja falha minha também, é que você pode passar o arquivo como segundo parâmetro. Ó, passando assim também não é preciso dar um cat toda vez. Você pode passar só o sed com a expressão e o arquivo aqui já. Ele também funciona da mesma forma. Eu gosto de usar o cat para ir usando o pipe. Eu sou tarado por esse caractere aqui, pelo pipe. Onde eu conseguir meter, eu tô metendo ele. E o mais legal do Linux é que são comandos que se encaixam. Então todo comando, quando você faz, você usa um pipe aqui para jogar para o próximo. O próximo já sabe exatamente do que você está falando e já sai processando. Um grande acerto do Bash, do Shell em si, o Shell já fazia isso também, é que tudo para ele é texto. Ah, mas tem números inteiros, booleanos, tem funções, tem tudo. Não, só existe um tipo que é texto. Você consegue com a expressão regular trabalhar com tipos de dados, mas tudo é texto. Não tem por que ser diferente. O Linux funciona muito bem assim. E os textos são em arquivos em disco também e também principalmente arquivos de terminal. Texto no terminal. Então é isso. Fica para você de dever de casa fazer todos esses exercícios aqui. Daqui para frente eu vou cobrar bastante exercícios. Beleza, Eu vou acho fazer. onde você tá. Ah, tá aqui. Ó, vou mandar pra cá. Tá lá o glorioso sed. Deixa eu parar